Olá! Glória a Deus por mais um dia de vida, glória a Deus por mais um domingo, mais uma semana que a gente passa aqui em culto online, mas juntos e unidos. Eu quero louvar a Deus por sua vida, que você pôde acessar a internet aí, pôde se conectar para a gente estar junto aqui, mais uma celebração a Deus, mais um culto ao Senhor. E eu quero te convidar agora a gente fechar nossos olhos, a gente colocar a nossa mente, o nosso coração só em Deus, conectar tudo aquilo que pertence à nossa vida e entregar a Ele, todo o nosso coração, entregar a Ele mais um dia. Se você ainda não orou hoje, essa é a oportunidade de você entregar o seu dia a Deus e como é bom, gente, a gente acordar e a primeira coisa que a gente faz é abrir os olhos, é a gente voltar a fechar os olhos e orar ao Senhor, entregar a Ele o nosso dia e deixar que Ele cuide de tudo e o nosso coração seja totalmente preenchido pela paz e pela presença dEle. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer por esse dia tão incrível, tão glorioso que o Senhor fez pra gente. Pai, nos dê a sua alegria, nos dê o regozijo do Senhor. Que o Senhor inunde a nossa mente agora, que o Senhor inunde o nosso coração nessa hora. Pai, cuida da nossa família, Deus. Ó Deus, coloca os teus anjos ao nosso redor, nos protegendo, a tua própria presença, Senhor Deus, sendo nosso escudo forte. Em nome de Jesus, nós queremos entregar esse dia ao Senhor, que seja incrível, que seja maravilhoso. Cada minuto que a gente passar, que seja para te glorificar. Que a gente beba mais do Senhor, que a gente seja edificado por tua presença. E também sejamos usados, Pai, para edificar outros. Ó Deus, que esse culto seja agradável aos teus olhos, seja agradável aos teus ouvidos, Pai. Que seja um culto de coração, que a gente não fique aqui, Senhor Deus, participando desse vídeo só por participar, que a gente não participe desse culto, Pai, só para passar um momento, Pai, mas que seja realmente com toda a nossa atenção e concentração, que seja com todo o nosso coração aqui dedicado, porque é um culto ao Senhor, e o Senhor é digno de toda a nossa atenção, o Senhor é digno de tudo, todo o nosso melhor. Nós queremos depositar isso diante do Senhor, Pai, agora, em nome de Jesus. Amém. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, diz assim, Paulo falando, e por causa disso, sofro e estou preso como um criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Claro, meus irmãos, que a gente não está como Paulo, preso numa prisão. A gente está passando um período de isolamento, sim. Ih, tá passando helicóptero aqui. Eu moro em Guarulhos, não tá passando helicóptero aqui, mas já foi. É claro que a gente não está preso como Paulo está numa prisão. Mas a gente tem passado um tempo, né, longe dos outros, sem poder muito sair de casa. Só que, meus irmãos, isso não é desculpa para a gente não viver nem pregar a palavra de Deus. Paulo fala que Paulo estava muito pior que a gente. Paulo estava preso numa prisão, numa época totalmente pior do que essa. E ele diz, com toda a força que ele tem, que ele estar preso não quer dizer nada para o Evangelho, porque a palavra de Deus não pode ficar presa. Meu irmão, se você está na sua casa, a palavra de Deus precisa fluir de você,
seja para os que estão perto de você, dentro da sua casa, seja nas suas redes sociais, seja de qual maneira for, a palavra de Deus precisa se fazer conhecida no mundo. Nada pode prender o Evangelho, que a gente viva realmente a palavra de Deus e manifeste isso para todos os cantos, porque o nome de Deus precisa ser conhecido, precisa ser honrado entre as nações, entre o Brasil, na nossa cidade, na nossa família, na nossa igreja e para todos aqueles que convivem conosco. E mais uma coisa é que essa semana também, se Deus permitir, a gente vai fazer nossas doações da nossa campanha de arrecadação de alimentos para aqueles que precisam. Pessoal, chega mensagem o tempo todo de pessoas precisando de alimentos. Se você ainda não doou ou se você já doou e quer abençoar mais vidas, saiba que aquilo que você faz tem abençoado muitas vidas. Às vezes, as duas outras doações que a gente fez, a gente botou foto, né, no WhatsApp, e as pessoas puderam ver quantas famílias têm sido abençoadas. Mais de 30 famílias já foram abençoadas, e você pode ajudar com aquilo que você puder, em forma de dinheiro, em forma de alimento. Dê seu dízimo também, as nossas informações estão aqui, e que você seja abençoado durante esse culto. A gente vai ter um momento de intercessão agora. Eu quero lembrar vocês alguns nomes para a gente orar durante o nosso momento de intercessão. O irmão José Rangel, o irmão João Enos, o Dr. Percy, o Dr. Erasmo, a irmã Tânia e a sua mãe também parece, o Marcelo, o Ricardo, a Cleni, Maria da Penha, a Beth, o Badinho, a irmã Júlia Bernardo. E se você lembra de outro nome aqui, pode deixar nos comentários, pode deixar outros pedidos de oração aqui nos comentários que a gente vai anotar também. E agradecer a Deus porque Deus tem mostrado sua misericórdia para esses irmãos que a gente falou agora. Muitos já estão experimentando a cura do Senhor por causa das nossas orações, e ela tem muito poder. Então não deixe de orar, não deixe de orar pelo Brasil. A gente precisa de clamor pelo nosso país, para que Deus sare a nossa oração. A gente precisa de levantar um clamor também pela população mundial, e o Brasil está passando por um momento difícil no Covid-19. Que a nossa cidade seja cercada por Deus, nossos irmãos e nosso próximo seja protegido por Deus, nossa casa, nossa família. Vamos orar por cura, vamos orar para que Deus paralise esse vírus, vamos orar para que a graça de Deus realmente chegue até nós e Deus use de misericórdia conosco. E se por acaso a gente passar por alguma dificuldade, com certeza a nossa fé ser fortalecida nele. Vamos orar, vamos adorar, vamos entregar a Ele nosso melhor. Que Deus nos abençoe. Olá, igreja, tudo bem? Passando aqui para dar um recado especial para você que está assistindo esse culto, essa transmissão, para você, membro da Terceira Igreja Batista de Campos. Dos dias 18 a 21 de junho desse mês vai acontecer a nossa primeira conferência da família. Serão dias que estaremos separando para que a gente possa crescer na palavra do Senhor e se fortalecer enquanto família, núcleo, mas que, consequentemente, a gente também consiga edificar a nossa igreja, porque o tema dessa conferência será Família Forte, Igreja Forte, e a nossa divisa para essa conferência se encontra em Jeremias 32:39, que diz assim: lhes darei um mesmo coração e um só caminho para que me temam todos os dias, para seu bem e o bem dos seus filhos depois dele. Já separe, organize para separar esses dias, para que você consiga participar junto com a gente, mesmo distante, estaremos num só espírito, num só pensamento, para que nossas famílias sejam edificadas e a nossa igreja também seja edificada. Já vamos divulgar na próxima semana os horários específicos de cada transmissão, que será feita aqui mesmo no nosso canal da igreja. Para cada faixa etária, um tema diferente, um preletor diferente, um horário diferente, para que a gente consiga alimentar todos os membros da nossa família e também para que a nossa igreja seja fortalecida. Se organize, esteja vigiando também o seu WhatsApp, esteja buscando informações aqui durante os cultos, porque a divulgação toda será pelo WhatsApp e também pelos cultos aqui, pelos nossos cultos de domingo e quarta-feira, ok? Que Deus te abençoe
e nos vemos lá no dia 18 ao dia 21. Olá, gente, tudo bem? Estamos com saudade de vocês, de toda a nossa igreja, mas em breve nós vamos estar todos juntos novamente. Agora nós vamos fazer o nosso momento de intercessão e você que tem o seu pedido pode estar mandando para um dos grupos da nossa igreja, que a gente vai estar incluindo ele nos nossos momentos de oração também, tá bom? Vamos continuar firmes e esperando que o Senhor continue nos sustentando durante todo esse tempo. Vamos orar agora, gente. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, estamos aqui na Tua presença, te agradecendo por este momento, por essa oportunidade de estar reunidos através das chamadas de vídeo, toda a igreja, neste momento que estamos passando de pandemia, mas o Senhor tem, com Teu braço forte, com Tua mão nos sustentado, nos guardado, nos livrando de todo mal. Queremos te agradecer porque o Senhor tem honrado, Pai, a Tua palavra, tem sido fiel conosco, para todas as nossas famílias, o Senhor tem cuidado de nós, os departamentos da igreja que têm se encontrado através dos vídeos, através do WhatsApp, tem sido momentos muito bons de estarmos reunidos juntos, mesmo que seja dessa forma de distância, através de celular, através de vídeo, mas temos confiado em Ti que nesse momento o Senhor tem cuidado de nós. Venha estar abençoando, Pai, o pastor Joel, que está à frente da igreja, que está também em casa, sem poder ir à igreja, como todos nós. Senhor, nós te louvamos, ó Deus. Te agradecemos pela oportunidade que nós temos, ó Pai, de estarmos aqui nessa manhã. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Pai, o nosso Deus soberano e poderoso, Pai. Entregamos as nossas vidas, Pai, nas Tuas mãos. Que o Senhor esteja aqui nessa manhã. Que o Senhor esteja usando a nossa vida, Pai, como instrumento nas Tuas mãos. Tira de nós, ó Deus, tudo que não vem de Ti, Pai. Que nós possamos, Senhor, estar com o nosso coração aberto, Pai, para ministrar, Senhor, e sermos ministrados pelo Senhor. Perdoa as nossas falhas, Pai, os nossos pecados. Usa-nos, Senhor, da maneira como o Senhor quer. No nome do Teu Filho amado Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um dos irmãos nessa manhã, e eu gostaria de deixar um versículo para a meditação da igreja, que se encontra em 1 Crônicas, no capítulo 29, no versículo 14, na parte B, diz: tudo vem de Ti, e nós apenas Te demos o que vem das Tuas mãos. Tudo pertence ao Senhor, tudo vem dEle, a nossa vida, a nossa família, nossa finança, não há nada que não seja do Senhor, não há nada que Ele, pela sua infinita graça e misericórdia, não tenha nos dado. E Ele, sendo o dono de tudo, Ele deve ser o centro de tudo, centro da nossa vida. E te convido nessa manhã a nós louvarmos ao Senhor, aquele que domina sobre todas as coisas, que está acima de tudo, aquele que pertence à grandeza, ao poder, à glória e à majestade. Tudo
Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje de manhã cedo nós vamos ver um texto da Palavra de Deus que é bastante conhecido, mas ele tem lições preciosas para a nossa vida e, portanto, vale a pena a gente examiná-lo, ainda que seja mais uma vez. Está lá no Velho Testamento, no segundo livro de Samuel, no capítulo 11, que a gente lê da seguinte forma: aconteceu que, tendo corrido 1 ano no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu no terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Nós sabemos o nome dessa mulher. Essa mulher se chamava Betseba. O seu marido era um soldado fiel de Davi e estava em guerra, enquanto que Davi havia permanecido no seu palácio no tempo em que os reis saem para a guerra. Trata-se de um momento tremendo na vida de Davi, um momento negro de sofrimento, quando possivelmente o mais nobre dos homens daquela época cometeu um engano atrás do outro, um pecado atrás do outro, e a lama, a sujeira, o pecado começava a borbulhar ao redor de Davi. Tal foi o seu envolvimento com a tentação e o pecado. Na verdade, meus irmãos, Davi estava em baixa na sua vida espiritual. Sua obrigação de rei era estar junto com os seus soldados. E também há uma outra coisa: Davi, em outro lugar, declara que ele 3 vezes por dia, ao meio-dia, de manhã cedo e ao cair da tarde, ele buscava o Senhor. E a gente percebe que Davi aqui não estava fazendo nada disso. Ele estava passeando pelo terraço, olhando uma mulher que se banhava numa casa a uma altura, uma altitude menor. Davi, meus queridos, deixou, portanto, pelo menos nesse momento crucial da sua vida, ele deixou descair a sua vida de devoção. O pecado nasce sempre de uma situação como essa. O pecado sempre vem de um coração frio, de um coração desanimado. Sim, a omissão vem sempre antes de uma ação pecaminosa. O descuido muitas vezes leva à queda, leva a um escorregão, como o apóstolo Paulo já nos advertiu, que quem está de pé, cuidado para não cair. Davi, homem de Deus, conhecia a casa do Pai. Davi vivia na presença de Deus, escreveu salmos, compôs canções. Era um homem que procurava em tudo fazer a vontade de Deus. Era um homem que sofria por fazer a vontade de Deus. Ele era perseguido. Mas aqui, Davi se mostra longe da casa do Pai. O seu coração estava distante. E a gratidão pode nos livrar de muitas situações como esta. Porque, veja bem, Davi tinha muito que agradecer a Deus. Lembra-se de quem é Davi, não é? Davi era um menino lá na roça, cuidando das ovelhas, e o profeta de Deus, Samuel, foi lá escolher Davi para ser rei de Israel. Sim, um coração frio, os seus homens na guerra, lutando, e ele em casa se divertindo. Ele vê uma mulher bonita na hora de banho, do seu banho. E Betseba lá embaixo, tomando banho, se banhando, Davi lá em cima, olhando para baixo,
a gente vê esse quadro, imagina e pensa, afinal de contas, quem é a culpa? Ora, Betseba naturalmente sabia que ela era vista naquele momento. E Davi sabia muito bem o que é que ele estava vendo. Meus irmãos, o pecado vem como resultado de uma tentação. A nossa obrigação é fugir da tentação. E houve tempos na vida de Davi em que ele soube realmente fugir da tentação. Uma certa ocasião, o seu perseguidor Saul deu-lhe uma tremenda chance para que ele tirasse a sua vida de Saul. E, no entanto, Davi não fez isso. Davi respeitou a unção que Saul tinha recebido do pai. Meus irmãos, agora a situação é diferente. E Davi não consegue livrar-se da tentação e cai. Ele alimentou o seu desejo, o seu interesse por aquela mulher. Eu creio que o crente, Davi era um homem crente, eu creio que a partir do momento em que ele olhou para baixo e viu o que viu, ele devia fugir, ele devia sair dali, mas não. Ele pergunta aos circunstantes, quem é aquela mulher? E a mulher era bonita. Ele não retrocedeu. E aconteceu o que aconteceu. Ele mandou chamar Urias para que Urias estivesse com a sua mulher, não sem antes chamá-la para sua casa, deitar-se com ela e depois ficar sabendo da sua gravidez. O jeito agora é matar Urias, ou então trazer Urias para ele deitar-se com a sua mulher. Só que Urias veio, mas Urias não fez isso. Urias disse, eu não vou fazer uma coisa dessa. Os meus companheiros estão lá no campo de batalha defendendo a arca do Senhor. Como iria eu deitar-me com minha mulher? E Davi tentou mais uma vez. Davi até embriagou Urias e soltou Urias para ir para casa, mas aquele homem era tão fiel e naquele momento ele foi bem mais fiel do que Davi, ele não foi para casa. E olha a sordidez de Davi. Pega um material, escreve uma carta, diz a Joabe, seu comandante lá na batalha, para botar Urias na frente e fazer o povo recuar, deixar Urias lá na frente, despreparado, sem cobertura, e realmente assim foi feito. Imagina o Urias com todo cuidado com aquela carta. Essa aqui é a carta do meu rei para o meu comandante. E essa carta era a sua sentença de morte. A carta foi entregue. Joabe, como fiel seguidor de Davi, seu parente e comandante do seu exército, fez exatamente como foi mandado. Colocou Urias lá na frente e falou para o povo, diz, olha, volta, deixa Urias sozinho lá. E Urias foi morto. Pois bem, Urias morto, Betseba estava livre. Davi estava livre. Betseba viúva. E Davi, então, simplesmente traz Betseba para o palácio e Betseba se torna a sua mulher. O versículo 27 diz assim, passado o tempo do luto, mandou Davi recolhê-la à sua casa, e ela lhe foi por mulher, e lhe deu um filho. E olha o que a palavra de Deus diz, mas isso que Davi fez desagradou ao Senhor. Meus queridos, minhas queridas irmãs, algumas lições rápidas. Primeiro, tenha cuidado. Quer que eu diga outra vez? Tenha cuidado. Não faltará oportunidade para Satanás dizer a você o seguinte, olha, lá em frente, não perde essa não, você merece. Ou então dizer assim, o que tem isso? Nós estamos em pleno século XXI, isso que você pensa, que você imagina, isso era antigamente, hoje não, hoje mudou. Cuidado, cuidado, há princípios imutáveis na palavra de Deus. Outra coisa é o seguinte,
saiba que nós jamais vencemos totalmente e definitivamente o pecado. Davi devia ter a essa altura uns 50 anos de idade. Já poderia ser considerado um crente maduro pelas experiências que ele teve. Mas, apesar de tantas e tantas experiências, Davi falhou. Cuidado. O pecado não se dá por vencido. Uma outra coisa que eu queria destacar é o seguinte: o melhor antídoto contra o veneno do pecado é permanecer perto de Deus. Que hino precioso aquele que diz: mais perto quero estar, mais perto quero estar. É a melhor maneira de vencer o pecado, é permanecer perto de Deus. E a melhor maneira de permanecer perto de Deus é ser grato a Deus o tempo todo. Uma outra palavrinha simples: homem, cuidado com o que você vê. Cuidado com o que você vê. E mulher, cuidado com o que você deixa ver. Cuidado, é preciso cuidado. Sabe, existem coisas que nós forçosamente veremos. Não tem como fugir, nós veremos. É preciso que haja muita firmeza, muita fidelidade. Você precisa ser forte. Você precisa manter-se fiel. Você precisa manter-se firme. Por outro lado, existem coisas que você verá se quiser. Verá se quiser. Então não olhe para lá. Não veja. Não se interesse por aquilo que não é seu, aquilo que vai lhe trazer problema. Evite, fuja, não se envolva e nem envolva os outros. O pecado sempre traz sofrimento. Sempre. Uma outra coisa que é bom lembrar é o seguinte: não existe pecado oculto. Há pessoas que se gabam de fazer isso, fazer aquilo, trair a mulher, trair o patrão, trair pessoas de responsabilidade, escapar. Mas a palavra de Deus diz lá em Números 32, que se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, porém sentireis o vosso pecado quando vos achar. Sim, Davi achou, Davi foi achado. E se nós não somos achados aqui, se alguém consegue passar por cima da visão, ou enfim, consegue passar incólume diante dos olhares, diante do conhecimento das pessoas, nós precisamos entender que lá em cima os nossos atos estão registrados. E não só os nossos atos, mas também aquilo que nós deixamos de fazer. Olha, minha querida irmã, meu querido irmão, não é muito difícil a gente errar, a gente pecar, a gente escorregar. Cuidado, você que está de pé, para que não caia. Mais uma coisa só: o pecado traz sempre consequências. Davi continuou vivendo a sua vida como se nada tivesse acontecido, não é? Fofoca rolando lá no reino para baixo, assim ele não está nem aí. Mas um dia Natã chamou e disse: olha, você errou. Contou uma historinha para ele, uma historinha despretensiosa, mas era uma parábola tremenda, que quando Natã acabou de contar a história, Davi caiu sentado e viu que era ele. Viu que era com ele a história. Mas antes disso ele disse: olha, ele roubou a ovelhinha, ele comeu a ovelhinha do seu vizinho, matou para comer com o visitante. Pois bem, quem rouba, paga 4 vezes. E Davi pagou logo em seguida, imediatamente. Morreu a criança, um filho de Davi estuprou sua irmã, filha de Davi. Esse que teve a irmã estuprada matou o estuprador, e depois esse que matou o estuprador também foi morto. E a vida de Davi foi um
desespero, foi uma série de... Sabe? É isso, o pecado, o povo faz fofoca, o povo deve ter espalhado aquela notícia, olha só, o rei está um crente, e a família dele, os filhos comentando. Então a sua família virou um desastre. Cuidado, cuidado, cuidado com o pecado. Mas a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E uma das coisas, porque a gente sabe que o coração de Davi era segundo o coração de Deus, é pelo Salmo 32 e pelo Salmo 51 que Davi veio escrever. E Davi chora, Davi se desmancha, e Davi pede a Deus perdão. Quando ele diz, pequei, Natan disse, o seu pecado já foi perdoado. Minha querida irmã, meu irmão, lembre-se dos seus atos, das suas omissões, lembre-se da sua falta de gratidão, busque a Deus, abra o seu coração com Deus, peça perdão, e eu garanto a você, pela palavra de Deus, que você será perdoado. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos cantar o hino 280 do HCC, Se Sofrimentos Eu Causei, Senhor. E com esse hino pedir perdão a Deus e nos arrepender de todo o nosso coração. Se sofrimentos eu causei, Senhor, se o meu exemplo fez alguém cair, sem teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar muito firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha petição e vem livrar-me de incertezas mil, transforma este pobre pecador. Amém, Senhor. Jesus, nós queremos entregar agora o nosso coração mais uma vez a Ti, Jesus, e pedir perdão, Pai. Talvez a gente peca muitas vezes em nossas ações, outras vezes por omissão também nós pecamos a Ti, Deus. Nós queremos nos arrepender diante do Senhor nesse momento, Pai. Pai, que nenhum irmão que esteja me ouvindo agora esteja com os olhos abertos, ou esteja com a mente em outro lugar, a não ser nesse lugar de arrependimento, lugar de morte, lugar de renúncia. Espírito Santo de Deus, traga ao nosso coração um arrependimento verdadeiro diante do Senhor. Pai, nós queremos como nação nos arrepender de nossos erros, Pai. Ó Deus, de nossas injustiças, de nossa corrupção, de nossa miséria, de não olharmos para o nosso próximo com o amor do Senhor. Ó Deus, como igreja, nós queremos pedir perdão, Senhor Deus, pela negligência, Deus. Nós queremos pedir perdão, Pai, porque não fomos a mão de Cristo, o braço de Cristo, os pés de Cristo, o corpo de Cristo, aonde se precisava de Cristo. Ó Deus, perdão, Pai, por não usar nossa boca como deveria.
Perdão, Senhor Deus, por não usarmos nossa mente, nossos olhos como deveríamos. Perdão, Pai, por não usarmos nosso corpo, nosso coração como não deveríamos, Pai. Transforma, Pai, este pobre pecador. Transforma, Senhor Deus, cada pecador que reconhece a sua culpa diante do Senhor, mas, Pai, nós cremos também que Jesus naquela cruz levou a nossa culpa em seus ombros, as nossas transgressões levou em seus ombros. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. E se confessarmos nossos pecados diante do Senhor, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nesse momento, nós cremos que o Senhor, nessa hora, através do sangue de Jesus e do Espírito que é santo, nos purifica agora de todo o pecado. E, Pai, nós queremos clamar para que o Senhor remova a culpa da nossa nação, remova a culpa da igreja, Pai, e faça-nos transformados de glória em glória. A cada dia, Pai, sendo renovados pela Tua palavra e pelo Teu amor. Em nome de Jesus, Pai, nos faça novas criaturas dia após dia, para que a gente não viva mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, para que a gente não viva mais segundo a natureza humana, mas sim a natureza divina que habita em nós, o Santo Espírito de Deus. Que o Senhor, Pai, nos renova nessa manhã, nos renove, Pai, nessa manhã, nos faça novas pessoas. Ó Deus, se existe algo que a gente tem se apegado nessa terra, ó Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, quebre o nosso coração, quebranta-nos, Senhor Deus, para que a gente abra mão de práticas, pensamentos, ideologias, coisas terrenas, coisas mundanas, coisas humanas, práticas e costumes, Pai, até, que ferem o Teu coração. Ó Deus, nos transforma, Pai, nos revela quem nós somos, e assim nós queremos andar, dia após dia, com o Senhor, sendo amigos do Espírito Santo, porque é para isso que o Senhor nos libertou, para sermos livres e para sermos amigos de Deus. Muito obrigado, Deus, por essa manhã gloriosa, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo esteja comigo, com todo o povo de Deus que me escuta e aqueles espalhados por toda a terra. Amém. Deus nos abençoe. De noite nós nos encontramos mais uma vez às 19h30, se assim Deus permitir. In the sun, we are alive. All for one, from